Propaganda e Negócios. Apoio ESPM. Quem faz, transforma. Olá, hoje eu estou aqui na exposição Ícones que Marcam, que mostra uma coleção de mais de 250 ícones que fizeram parte da história da propaganda brasileira. Imagens que certamente marcaram muito a minha vida e a vida de todos vocês. Até já! A pós-graduação à distância ESPM foi criada para oferecer educação inovadora independente de barreiras geográficas e temporais e para democratizar o acesso ao conhecimento. As disciplinas são apoiadas por webconferências, além de encontros presenciais semestrais com importantes profissionais do mercado. E, ao transformar conhecimento em novas oportunidades, forma líderes com o DNA ESPM. Pós-graduação à distância ESPM. Conecte-se com o futuro. ESPM. Quem faz, transforma. Olha, já estamos aqui na exposição Ícones que Marcam com o Geraldo Alonso. Geraldo, que trabalho maravilhoso de resgate da história da propaganda mundial praticamente, né? Muito obrigado, bem-vindos. Você que é um dos grandes divulgadores da comunicação nesse país. Eu estou muito feliz porque essa exposição realmente é um sonho. Só 4 países tiveram exposições assemelhadas. Primeiro, houve uma exposição em 1920 na Inglaterra. Em Londres, depois, se criou o Museu das Marcas, que hoje, em Londres, é uma das 10 maiores atrações de Londres, para você ter ideia. O Museu do Louvre fez uma grande exposição na divisão Musée des Arts Décoratifs. E agora Kansas, em 2011, abriu um museu de ícones. Ou seja, São Paulo, correspondendo à importância da publicidade brasileira, acaba de ter a sua exposição sobre o Ícones que Marcam. Estamos aqui na Fiesp. A exposição vai até quando, Geraldo? A exposição gratuita irá até 11 de dezembro, no subsolo da Fiesp. Estou agora com Nelson Gomes, um dos grandes responsáveis por essa exposição. É o dono do SEDOC da ESPM, que tem milhares de comerciais. Nelson, me fala um pouquinho sobre a tua parte. Aliás, eu vi você fazendo de tudo aqui na exposição para que ela saísse. Mas uma das partes principais são os comerciais que fazem parte da história desses ícones, não é verdade? Sem dúvida nenhuma. Bom, o SEDOC somos 8 pessoas, então todo mundo faz de um pouco, né, de cada um. E o SEDOC realmente tem um bom acervo. Hoje eu diria que é o maior acervo da publicidade brasileira, está lá na escola, isso sem dúvida nenhuma. Aqui nessa exposição, além dos 200 e tantos bonequinhos, ícones, né, de todo mundo, nós temos cerca de 9 horas de vídeos aí. Só para ilustrar a exposição. Você acompanhou aí, tem ícones atuais, ícones estrangeiros. Estamos vendo umas imagens, né? Vamos lá. Vamos lá. E, por exemplo, nós temos 160 e tantos filmes de ícones, né? Pesquisados e catalogados dessa forma. Internacionais, brasileiros, atuais, clássicos. Vocês estão vendo aí que é completa a pesquisa. E outra coisa também, nós temos alguns cases, né, como a Galinha Azul, que foi um... Histórico. Já é hora de dormir. Histórico. Histórico. Cobertores Paraíba. Exatamente, já é hora, então tá aí. Erlon Chaves criou. Exatamente, Erlon Chaves, grande Erlon Chaves. Mocotó, lembra do Mocotó? Mocotó. Erlon Chaves, nós temos também aí o Jeca Tatuzinho. Jeca Tatu. Do Fontoura. Biotone Fontoura. Nossa, esse realmente tem história. É história. Eu considero, né, o Fontoura foi um dos grandes anunciantes desse país. Porque
Jeca Tatuzinho é um sucesso. Dizem que chegou a 100 milhões de exemplares. Olha só o número, 100 milhões é um número. Agora, Nelson, você tem uma carreira brilhante na área de comunicação. Você foi da Rede Globo há muitos anos, trabalhou com pessoas, viu milhares de campanhas de publicidade, muito embora não era muito a sua área. Agora você está na ESPM, sempre se reinventando e aprendendo. Quando é que a gente ia imaginar que um dia você fosse cuidar dos ícones da comunicação, que são tão ou mais importantes do que os produtos, né? Olha, eu trabalhei 30 anos na Rede Globo. Sem dúvida nenhuma, a Rede Globo foi que ajudou a formar muito desses ícones. Sem dúvida. É evidente que você pega Galinha, você pega todos, passou pela Rede Globo. Então eu convivi com esses personagens durante a minha vida toda, né? E lá, quando você falou, eu trabalhei com pessoas importantes, eu aprendi com pessoas importantes. Estava vendo ali a turminha brava da Bardal, quer dizer, algumas coisas, pouca coisa, que a gente pode exemplificar como uma coisa que marcou uma geração inteira, da década de 60. Agora, vocês têm monitores para explicar um por um, porque gente da minha idade vai lembrar do Bardal aqui que eu falei, mas os mais novos têm coisas para explicar também, principalmente a história, não é isso? Exato, temos monitores, mas antes eu gostaria de relembrar o seguinte. Foram 2 colecionadores que têm no seu acervo mais de 200 ícones. E ligados todos, obviamente, às marcas devidas. E dados interessantes, cada ícone tem uma história. Por exemplo, o Bibedon da Michelin foi criado em 1898. Aquele bonequinho gordinho. Aquele gordinho que é feito de pneus. Feito né? de pneu. Na Nestlé, nós estamos considerando, no Brasil, nós estamos considerando o leite moça da Nestlé de 1921 como sendo o primeiro ícone brasileiro, porque havia a latinha de leite moça e as brasileiras não conseguiam dizer eu quero aquela latinha com aquela lecheira, como seria em espanhol. Então criou-se Moça, que é um personagem tipicamente brasileiro, e ele está na exposição. São mais de 200 ícones de 2 colecionadores, o fotógrafo Giacomo Favretto e o planejador, pesquisador Evandro Pittino. E você tem um livro, fez um livro sobre tudo isso, evidentemente. E esse livro vai estar à disposição das pessoas para poderem comprar? Como é que vai funcionar? O livro será distribuído de maneira seletiva aos atuais convidados hoje e os participantes da exposição, os que vierem a partir de amanhã, como a exposição é gratuita, receberão um folheto pró-memória dos principais ícones. Olha, um dos participantes dessa ótima exposição e faz parte do livro também, Evandro Pittino, que é um dos colecionadores, né, Evandro? Isso mesmo. Eu sempre trabalhei com propaganda, pesquisa de mercado, planejamento e acabei participando como profissional, não como criador, da história de vários personagens. E a partir disso eu comecei a colecionar coisas, né? Guardar esses personagens e acabei... Essa coleção é sua, é própria, você não vende, não empresta, não é só para exposição. É só para exposição. O que for... Não sou meu negócio é guardar, arruma meu escritório, eles ficam ali comigo. Evandro, além da coleção, você tem a história desse personagem. Porque a partir do momento em que foi decidido o livro, a ideia do Giacomo, de fazer as fotos, nós começamos a levantar informações sobre os personagens de uma maneira geral e sobre alguns em particular. Então a gente acabou se defrontando com um certo vazio, tanto de bibliografia, quer dizer, tanto no Brasil como nos Estados Unidos ou na Europa, tem muita pouca coisa publicada sobre isso. Então a gente procurou dar uma sistematizada, definir... Bacana, né? Agora temos um livro com todos esses... todos os livros. No livro, então, a gente vai ter uma parte introdutória que faz dá um panorama teórico, vamos dizer assim, e depois as fotos. E também a gente acabou recolhendo a história de uma série deles. Por exemplo? Por exemplo, do Lolo. O Lolo é um chocolate da Nestlé
Ele... Aliás, quem criou o Lolo está aqui. Acabou de passar pela gente. O Lolo, que é o Fefeu, ele que teve a ideia original do Lolo. Então, o Lolo, ele foi... Na verdade, quando a Nestlé resolveu lançar o Lolo, tinha que explicar o produto até para ser bom. Mas o Lolo é uma coisa, o Cri, que depois chamou Crunch, é outra, o Galac é outra. Então, os criativos, eles tiveram a ideia de... Então, era própria... O produto saía da embalagem, começava a andar, ia se animando e mostrando o processo de formação do produto. Aí esse personagem, ele foi se desenvolvendo, ele foi ganhando corpo, foi ganhando forma, até se transformar no personagem Lolo. Ele Hoje está bem mais evoluído, evidentemente, em 3D, essas coisas. Porque na verdade o que acontece... Mas a síntese está lá no passado. A síntese está no passado, porque o Lolo, na verdade, depois a Nestlé, numa desses movimentos internacionais, ela resolveu dar nome marcas globais para as marcas. E uma dessas marcas era a Lolo, que virou Milk Bar, que é a marca internacional de Galac, inclusive. Então nem foi uma passagem traumática, porque como o Lolo já era a própria embalagem, ele simplesmente trocou de roupa. Isso está registrado num dos comerciais e virou Milk Bar. Me dá outro exemplo que está no livro. Um outro exemplo que está no livro também, que a gente tem aqui, é do Homenzinho Azul de Cotonete. Ícone da comunicação. O do Homenzinho Azul de Cotonete foi a Johnson, no final da década de 1970, resolveu... Agora aquilo começou como um ícone por causa do comercial, evidentemente. Porque na verdade a Johnson & Johnson, ela usava, esse produto era posicionado para criança. Eles resolveram posicionar para adulto. Quando foi posicionar para adulto, aí o Edmar Salles, que é o redator, que é o diretor de arte, né? Ele fica... Porque é incômodo mostrar limpando, né, o ouvido. O ouvido. Aí ele falou, vou fazer um desenho animado. E dançando. Nós estamos mostrando imagem. O Edmar Salles, ele... Então, o pessoal é como se fosse um funcionário público que sofre, faz toda essa vida que a gente leva, e à noite ele se recupera cantando, dançando, tomando banho. Passeando por essa exposição, eu encontrei aqui o Fefeu. O Fefeu foi o criador do boneco Lolo. É isso mesmo? Foi eu. Hoje é Milk Bar, né? Mas começou como Lolo. Uma repaginação. Repaginação. Mas a minha vida profissional, eu animei muita coisa. Animei a Galinha Azul. Né? Eu animei o Quick. O Coelhinho. Né? É o Coelhinho, né? O Coelhinho, Eu animei o Quick. Nós temos imagens aí. E... é uma coisa que eu gostava muito. Fora a animação, eu sempre me dei bem com jingles, né? Tenho uma formação de música, então... É um artista completo. São vários anos de propaganda. Agora, como é que surgiu o Lolo, o boneco do Lolo? Foi uma encomenda do cliente ou ele tinha um problema e você resolveu? Não. Isso foi... existiu o produto Lolo, que era um chocolate para criança. E daí, a Nestlé queria que fosse uma coisa diferente. Eu pensei em animar e aí ele virou um personagem. O chocolatinho virou um personagem. E você imaginou que ia ficar tão famoso assim? Rapaz. Sabe que o Lolo chegou a ter o maior recall da propaganda brasileira. 73% na época do lançamento. Mas o melhor foi que quando pediram para matar o Lolo e criar o Milk Bar, que é a barrinha de chocolate. Eu transformei o Lolo em Milk Bar e continuou a mesma coisa. Continuei fazendo jingle com ele, continuo até hoje, né? Às vezes a gente está diante de um personagem, de um produto e não sabe quem criou. Esse aqui fez o Lolo, Fefeu, grande Fefeu. O mercado brasileiro busca cada vez mais profissionais com capacidade para liderar, que tenham um conhecimento aprofundado e que saibam indicar caminhos em direção às melhores soluções. Na ESPM, o estudante une conceitos a experiências.
Os professores atuantes no mercado o ajudam a desenvolver um pensamento analítico, inovador e criativo, necessário aos líderes de sucesso. Além disso, os estudantes da pós-ESPM se relacionam com colegas que são executivos das melhores empresas do país. Tem portas abertas para expandir o network e se destacar no mundo dos negócios. Tudo isso combinado para formar profissionais com o DNA ESPM. Visão inovadora que soma conhecimentos técnicos e práticos a marketing, gestão e empreendedorismo. Pós-graduação ESPM, formando profissionais que estão sempre um passo à frente. ESPM, quem faz, transforma. Essa exposição tem 2 colecionadores. Todo colecionador é meio maluco, né? Um deles é Giacomo Favretto. Giacomo, que bacana. Desde quando você coleciona essa área aqui de clássicos internacionais, esses bonecos lindos aí? Olha, já faz uns 20 anos que coleciono isso. Começou de brincadeira e veio aumentando. Ainda quando comprei muita coisa, ainda quando ninguém prestava muita atenção nisso, e a coisa veio aumentando. Quando eu falo colecionador todo meio doido, porque também você sabe disso, eu coleciono jingles, tenho 7.000 jingles, e tenho um ciúme imenso dos meus jingles. Agora, você aos poucos foi comprando, hoje tem um valor, além do sentimental, que é o seu sentimento, né, de adorar esse material seu, tem um valor financeiro, não tem? Tem, mas aqui ainda não é muito... Não estabeleceram um patamar de valor aqui. Tem umas coisas raras, Agora, dessa coleção toda tua, quais são os mais raros? Olha, aqui nessa sala tem o Magic Chef, tem o Hot Point, e tem onde tudo começou, que são 2 bonequinhos da minha infância, que é o Calimero e o Angelino. Eu estou vendo alguma coisa do Alka-Seltzer também, que é um personagem famoso. É famoso. Você está tem boneco da sua infância. Sim. Quantos anos tem aquele boneco? Qual é a história dele, daquele que começou na sua infância? Como começou? Eu sou italiano. Eu vivi parte da minha infância e juventude na Itália. E lá a propaganda era diferente do que aqui. Por exemplo, a gente tinha televisão, mas era uma televisão estatal. A gente não tinha propaganda na televisão, só tinha um espaço de 30 minutos chamado Carosello, que era às 9 horas da noite, ou 8h30, 9 horas da noite, e depois disso as crianças iam dormir. E o que acontece? Esses 30 minutos era dividido em 5 anúncios. E ninguém podia falar diretamente do produto. Então, o pessoal criava situações, criava personagens para marcar a vida marcar produto. Entende? Aqui, na hora de dormir, tem aquele, deve estar aqui na exposição, o menininho dos cobertores Paraíba, né? Tá aqui. É mais ou menos a mesma história, só que lá era um problema mais sério, né? Não podia fazer propaganda, assim, alguma coisa? Não podia falar do nome do, como se diz? Do anunciante, do produto, porque era uma TV estatal. Era uma TV estatal e tinha regras. Então, vamos dizer o seguinte, eu acho que era só 10 segundos que você podia falar o produto. E os publicitários inventavam esses ícones para marcar e pegar as crianças, como pegou você, né? Claro. Aquela sua paixão infantil que você tem a coleção até hoje. Vou dar uma voltinha aqui, vamos ver mais coisas. Giacomo, que é um dos colecionadores aqui da Ícones que Marcam.
Eu estou aqui ao lado de Sérgio Campos, que ajudou aqui a exposição. Sérgio, vou te contar uma coisa de infância. Eu era louco pelo tal do gigante Amaral que vinha dentro das cestas de Natal Amaral, né? Só que meu pai não tinha dinheiro para comprar a cesta, ele tinha um vizinho rico, um molequinho lá que tinha o boneco. E eu era louco pelo... Por que esses bonecos têm tanta atração nas crianças? Olha, o gigante Amaral foi uma ideia genial de um empresário nos anos 60 chamado Rui Amaral. Que na época, nos anos 60, era muito popular as cestas de Natal. Então ele resolveu dar uma turbinada nessa ideia da cesta de Natal. Então ele criou 5 cestas diferentes, cada uma vinha com vinhos, figo seco, uva passa e também brinquedos, né? E ele encomendou para a Estrela, que era o maior fabricante brasileiro da época, alguns brinquedos. Aliás, vai fazer 80 anos o ano que vem. Exatamente. Então ele encomendou alguns brinquedos exclusivos que só vinham nas cestas Amaral. Um deles era o gigante Amaral. As crianças, hoje ele é chamado como se fosse com esse porte dele, né? Era impactante. E ele vinha com numa mão ele tinha uma casa e na outra mão ele tinha um carro, né? E a ideia era justamente essa, no final do ano, depois que as pessoas tivessem comprado a cesta e pagado a prestações, né? Tinha essa facilidade, né? Que coisa história, hein? Exatamente. Era sorteado um carro, aliás, alguns carros em uma casa, né? Então existia toda uma expectativa gerada durante todo o ano em função do sorteio do carro e da casa que era a característica do gigante Amaral, né? Esse foi o grande lance, vendeu muito, né? Ficou muito popular, inclusive disse que hoje em dia se especula que até influenciou a ideia do baú da felicidade que veio depois. Pelo menos influenciou a ideia de bonecos fortes, né, heróicos, porque naquela época tinha o gibi do Mandrake, que tinha um amigo chamado Lothar, lembra disso? Lothar, lógico. Agora, tudo a ideia de um empresário que teve essa ideia brilhante para vender mais, né? Exato. E criou um boneco para vir dentro da cesta. E como eu queria esse boneco, viu? Então, isso é interessante porque ele conseguiu, né, fazer com que esse boneco, né, ficasse no imaginário infantil, né? Que as crianças viam ele como um herói, né? Então, é uma coisa genial e muito característica do período, né, dos anos 60. Me falaram que as meninas tinham as bonecas, os meninos não tinham bonecos. Aliás, os pais não gostavam de dar boneco para os filhos naquela época, aquele negócio de machismo e tal. Exato. Mas a molecada gostava de um boneco que representasse a classe masculina. Exato, é um herói pagão, né, como se dizia na época, né, com esse ar assim, tipo Gengis Khan, né, oriental, né, um tipo exótico, assim, né, muito bacana. Agora, esse trabalho de pesquisa com os colecionadores, obviamente, durou anos. Quanto tempo você demorou para pensar nesse espetáculo que nós estamos vendo aqui? Eu estou maravilhado com tudo isso. Até o dia de hoje sair tudo planejado direitinho. Quanto tempo levou? Foram 2 anos de trabalho. Agora, diga-se de passagem que a exposição que valoriza o ícone, ela é muito simples, ela é muito, eu chamo ela de minimalista. Todavia, tem um trabalho por trás de resgate da história, e uma das coisas que a gente faz questão de colocar nos painéis é que os dados sobre esses ícones são muito etéreos, poucas pessoas têm informação. Então, o Instituto Cultural da SPM acredita que com essa exposição, com a exposição virtual que a partir de amanhã estará disponível no nosso site, ela trará o estímulo para que as pessoas, os interessados, passem a estudar, a guardar ícones que hoje têm um valor histórico extraordinário. Maravilha. Nós vamos dar uma passeada na exposição. Agora você venha para cá porque vale a pena. Vou dar um passeio. Até já.
você sabe, você me acompanhava na Jovem Pan, a história dos comerciais, dos jingles fantásticos, que não é bem essa história, mas a gente temporiza lá em virtude da pessoa que criou, por que criou, e falava em vendas. E você está me contando uma outra parte, que a gente imaginava, mas não sabia tudo, que é a criação de alguns ícones que marcam, esse é o nome da exposição, e que marcaram mesmo, e foram responsáveis por encantar as pessoas, crianças ou adultos, e vender mais, não é isso? Exatamente. A ideia, porque na verdade o cliente nunca, ele me faz um personagem aí. Normalmente o cliente tem um problema de comunicação e a solução mais adequada para aquele problema de comunicação é usar um personagem, por razões diversas. É muito raro o cliente pedir aí um personagem desse, olha, tá vendo, ele passa por todas aquele liquidificador que uma campanha passa, apresenta 3, testa e tudo, então eles passam por tudo isso. Então um personagem, na verdade, eles não têm nenhum compromisso com a posteridade. Eles permanecem, os que permanecem é porque ele se mostrou adequado para aquela história. Também o anunciante não falou, vou usar isso a vida inteira. Então, mas muitos ficaram. O boneco da Michelin, por exemplo. O boneco da Michelin é o personagem, vamos dizer assim, mais antigo, é do século XIX. O próprio Cotonetes, todos esses clássicos, eles acabaram ficando. E o caso específico de Jingo, um que é muito ligado ao Jingo é do Cobertores Paraíba, que a gente tem também o caso. É o bonequinho, né? É o bonequinho do Cobertores Paraíba e ele está muito marcado pela trilha, né? Que é a trilha do Erlon Chaves, e que depois foi animado e tudo, então é outra história. Se não me engano foi César Mêmolo, o animador. O animador foi o César Mêmolo, mas já foi um período posterior, porque quando ele foi criado, ele era ainda slide. Aí quando o Boni foi para uma agência chamada Multi, de propaganda, ele teve a ideia, ele e o Jorge Adib, né? Eles tiveram a ideia então de vamos animar o personagem. Tá? Foi feita a primeira vez, foi feita a animação. Olha, ele está falando do Boni. Há quantos anos o Boni devia ser um jovem, né? O Boni ele era antes da Globo, era Multipropaganda, uma agência que marcou época aí. E quem trabalhava lá também era o Léo Agnelli. Foi o Léo Agnelli que fez, que acompanhou toda a transformação então desse que era slide, tá na hora de dormir, que virou tá até hoje na memória, e a marca vive em função disso até hoje, né? Evandro, a exposição está uma delícia, parabéns por documentar, fazer parte desse trabalho de mais de 2 anos, o José Heraldo Alonso está me falando, de conceber essa exposição, né? Isso. Acho que, acima de tudo, vocês estão sendo homenageados aqui por terem guardado isso para a gente ver. Tá bom então, muito obrigado. Mas vamos dar mais uma volta. Vamos lá. Quando vi o Gigante Amaral aqui, quase tremi. Eu vi você lá gravando. E outra coisa, você, por exemplo, você se lembra da Rodox, da Baratinha? Quem não lembra, temos imagem também. O que aconteceu com a Rodox? Quando a Baratinha dizia assim, Rodox, não. As pessoas se encantavam pela Baratinha. Ou seja, o ícone, seja ele humano ou seja ele uma criação formada por publicitário, emociona. Emociona. Essa campanha eu faço questão, mostre a galinha azul. O que essa galinha, ela saiu no Playboy, fazendo pose sensual. Você tem um comercial, nós temos um comercial. Tem um comercial, né? Então é o seguinte, quer dizer, tudo isso está dentro está dentro aqui. Nunca, você falou do que ficou emocionado com o Gigante Amaral. Pois é, te emocionou. E você tinha quantos anos? Eu tinha acho que 5 anos de idade. Então, e até hoje você se lembra. Então você veja a importância que o que esses bichinhos, esses bonequinhos mexem com a gente. Os mamíferos recentes da Parmalat. Tá aí também, você viu também, tá aí, você deve ter gravado. Então essa coisa é emocionante. Ou seja, nós temos aqui as 2 pessoas que colecionaram isso. E a ESPM, através de Geraldo Alonso, você, toda a equipe lá, estão de parabéns, né? Porque essa exposição e esse livro, principalmente, vai marcar não só uma fase da comunicação brasileira, mas de muitos anos também. Sem dúvida. Por exemplo, o livro, né, é uma coisa que fica. Quer dizer, nossos estudantes vão tomar conhecimento
de uma coisa que eles não têm ideia, não sabem. E o livro é um documento que fica para sempre, graças a Deus, né? Livro é para sempre, né? E isso nos dá muito prazer, quer dizer, não é uma das missões do Instituto Cultural. E da própria SPM. Sem dúvida. Cultura nenhuma, ensinar as sem pessoas. dúvida. Mas eu estou falando do Instituto Cultural como uma parte que resgata, como você já conhece, o Almanac Lemmert, as partituras antes do rádio, quer dizer, essas coisas que não tem, no Brasil não tinha esse registro. E a escola está registrando isso para várias gerações. Nelson Gomes, um craque em comunicação. Obrigado, Nelson. Obrigadão, querido. E parabéns pelo trabalho. Propaganda e negócios. Apoio ESPM. Quem faz, transforma. A pós-graduação à distância ESPM foi criada para oferecer educação inovadora independente de barreiras geográficas e temporais e para democratizar o acesso ao conhecimento. As disciplinas são apoiadas por webconferências, além de encontros presenciais semestrais com importantes profissionais do mercado. E, ao transformar conhecimento em novas oportunidades, forma líderes com o DNA ESPM. Pós-graduação à distância ESPM. Conecte-se com o futuro. ESPM. Quem faz, transforma.